Começando então, dando início a um próximo livro aqui da Bíblia, na sequência, a partir de Gênesis, que será o livro de Esther. Então hoje, capítulo 1, ou então capítulo 1 aí do livro de Esther. A rainha Vasti afronta o rei. Esse é o título desse capítulo, que diz o seguinte: foi no templo de Xerxes que reinou sobre... Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Foi no templo de Xerxes que reinou 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 anos, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados estes dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho ligadas por anéis de prata à coluna de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, no palácio do rei Xerxes. No dia 7º, ou no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztá, Arboná, Migtá, Abtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis, e que eram muito amigos do rei: Cársena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcenã, Memucã. Estes eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino, que entendiam aqui do quê? De leis, né? Olha só a importância da advocacia desde muito tempo. O rei lhe perguntou, ou então dos legisladores também, o rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele imita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Bom, então esse foi o primeiro capítulo do livro de Esther. No próximo vídeo, capítulo 2. Neste canal estou com um objetivo, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo, livro por aqui. Eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. E hoje estou começando o livro de Esther na sequência. Valeu! Começando então, dando início a um próximo livro aqui da Bíblia, na sequência, a partir de Gênesis, que será o livro de Esther. Então hoje, capítulo 1, ou então capítulo 1 aí do livro de Esther. A rainha Vasti afronta o rei. Esse é o título desse capítulo, que diz o seguinte: foi no templo de Xerxes que reinou sobre... Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Foi no templo de Xerxes que reinou 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 anos, ele mostrou a enorme riqueza
de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados estes dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho ligadas por anéis de prata à coluna de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, no palácio do rei Xerxes. No dia 7º ou no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztá, Arboná, Migtá, Abtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Cársena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcenã, Memucã. Estes eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino, que entendiam aqui do quê? De leis, né? Olha só a importância da advocacia desde muito tempo. O rei lhe perguntou, ou então dos legisladores também, o rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres, a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele imita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Bom, então esse foi o primeiro capítulo do livro de Esther. No próximo vídeo, capítulo 2. Neste canal estou com um objetivo que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo, livro por aqui. Eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. E hoje estou começando o livro de Esther na sequência. Valeu! Começando então, dando início a um próximo livro aqui da Bíblia, na sequência, a partir de Gênesis, que será o livro de Esther. Então hoje, capítulo 1º, então capítulo 1 aí do livro de Esther. A rainha Vasti afronta o rei. Esse é o título desse capítulo, que diz o seguinte: foi no templo de Xerxes que reinou sobre... Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Foi no templo de Xerxes que reinou 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no 3º ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 anos, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados estes dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho ligadas por anéis de prata à coluna de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade.
Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, no palácio do rei Xerxes. No dia 7º ou no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztá, Arboná, Migtá, Abictá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Cársena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcenã, Memucã. Estes eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino, que entendiam aqui do quê? De leis, né? Olha só a importância da advocacia desde muito tempo. O rei lhe perguntou, ou então dos legisladores também, o rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres, a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele imita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Bom, então esse foi o primeiro capítulo do livro de Esther. No próximo vídeo, capítulo 2. Neste canal estou com um objetivo que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo, livro por aqui. Eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. E eu hoje estou começando o livro de Esther na sequência. Valeu! Começando então, dando início a um próximo livro aqui da Bíblia, na sequência, a partir de Gênesis, que será o livro de Esther. Então hoje, capítulo 1º, ou então capítulo 1 aí do livro de Esther. A rainha Vasti afronta o rei. Esse é o título desse capítulo, que diz o seguinte: foi no templo de Xerxes que reinou sobre... Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Foi no templo de Xerxes que reinou 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no 3º ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 anos, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados estes dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho ligadas por anéis de prata à coluna de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, no palácio do rei Xerxes. No dia 7º ou no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztá, Arboná, Migtá, Abictá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei.
Cársena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcenã, Memucã. Estes eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino, que entendiam aqui do quê? De leis, né? Olha só a importância da advocacia desde muito tempo. O rei lhe perguntou, ou então dos legisladores também, o rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres, a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele imita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Bom, então esse foi o primeiro capítulo do livro de Esther. No próximo vídeo, capítulo 2. Neste canal estou com um objetivo que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo, livro por aqui. Eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. E hoje estou começando o livro de Esther na sequência. Valeu! Começando então, dando início a um próximo livro aqui da Bíblia, na sequência, a partir de Gênesis, que será o livro de Esther. Então hoje, capítulo 1º, ou então capítulo 1 aí do livro de Esther. A rainha Vasti afronta o rei. Esse é o título desse capítulo, que diz o seguinte: foi no templo de Xerxes que reinou sobre... Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Foi no templo de Xerxes que reinou 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no 3º ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 anos, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados estes dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho ligadas por anéis de prata à coluna de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, no palácio do rei Xerxes. No dia 7º, ou no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztá, Arboná, Mictá, Abtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Cársena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcenã, Memucã. Estes eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino, que entendiam aqui do quê? De leis, né? Olha só a importância da advocacia desde muito tempo. O rei lhe perguntou, ou então dos legisladores também, o rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres, a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta
da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele imita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Bom, então esse foi o primeiro capítulo do livro de Esther. No próximo vídeo, capítulo 2. Neste canal estou com um objetivo, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo, livro por aqui. Eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. E hoje estou começando o livro de Esther na sequência. Valeu! Começando então, dando início a um próximo livro aqui da Bíblia, na sequência, a partir de Gênesis, que será o livro de Esther. Então hoje, capítulo 1º, ou então capítulo 1 aí do livro de Esther. A rainha Vasti afronta o rei. Esse é o título desse capítulo, que diz o seguinte: foi no templo de Xerxes que reinou sobre... Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Foi no templo de Xerxes que reinou 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 anos, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados estes dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho ligadas por anéis de prata à coluna de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, no palácio do rei Xerxes. No dia 7º, ou no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztá, Arboná, Migtá, Abitá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis, e que eram muito amigos do rei: Cársena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcenã, Memucã. Estes eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino, que entendiam aqui do quê? De leis, né? Olha só a importância da advocacia desde muito tempo. O rei lhe perguntou, ou então dos legisladores também. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele imita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei
e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Bom, então esse foi o primeiro capítulo do livro de Esther. No próximo vídeo, capítulo 2. Neste canal estou com um objetivo que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo, livro por aqui. Eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. E hoje estou começando o livro de Esther na sequência. Valeu! Começando então, dando início a um próximo livro aqui da Bíblia, na sequência, a partir de Gênesis, que será o livro de Esther. Então hoje, capítulo 1º, ou então capítulo 1 aí do livro de Esther. A rainha Vasti afronta o rei. Esse é o título desse capítulo, que diz o seguinte: foi no templo de Xerxes que reinou sobre... Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Foi no templo de Xerxes que reinou 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 anos, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados estes dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho ligadas por anéis de prata à coluna de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, no palácio do rei Xerxes. No dia 7º, ou no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztá, Arboná, Migtá, Abtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Cársena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcenã, Memucã. Estes eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino, que entendiam aqui do quê? De leis, né? Olha só a importância da advocacia desde muito tempo. O rei lhe perguntou, ou então dos legisladores também, o rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele imita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Bom, então esse foi o primeiro capítulo do livro de Esther. No próximo vídeo, capítulo 2. Neste canal estou com um objetivo que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo, livro por aqui. Eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras,
1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. E eu hoje estou começando o livro de Esther na sequência. Valeu! Começando então, dando início, né, a um próximo livro aqui da Bíblia, na sequência, a partir de Gênesis, que será o livro de Esther. Então hoje, capítulo 1º.